Yeye ajuaye kutenda mema, aquele que sabe fazer o bem, alafu asitende, depois não fazer, kwake huyo ni dhambi. para ele é o pecado. Jina la Bwana libarikiwe. Ama niti kutenda wambone, alafu bila kutenda akanatendeja, kwake nayo ni dhambi. Lisomke ngali hapa linkululwa kutupa maana na meni nkulika undigwa awa unakwigwa. E a lição como esta pode trazer muito significado, parecendo que já tinha ouvido antes ou não. Ikawa kenga ube bado ukanaba kwigwa, Se for que era antes de você ter ouvido, bane nkujugwa ubipepe na meni kukote wigwe. então penso que hoje esteja bem perto de nós para poder escutar isso. Lisomwa litangola kenga aijamanyiti kutenda wambone alafu akanatenda ni dhambi. Uma lição que diz sobre aquele que sabe fazer o bem enquanto não faz é um pecado. Dima yakenga wako munangu tangu tunduka nokolewa. Sei que bem, eu e você desde que fomos na salvação, Ngoye tundimanya ashira shambone ashira shakunyata. sabemos o bem e o mal. Ikanga tunkutenda na made bila kunyata, Se for que nós fazemos coisas erradas de propósito, tunkutenda na made. estamos a fazer então de propósito. Jina la Bwana libarikiwe. Kulianga muna akanaba kuokolewa. Vale a pena ser uma pessoa que não foi salva, Muna kana kuokoka, porque uma pessoa que não entrou na salvação, mafundisho ala naye anaigwa shiro essas educações ele não tem nenhum na kuigwa. e ainda não viu. Lakini waku ndinjira muliganisha na unimposhelela Yesu Kristo. Então você entrou na igreja e recebeu Jesus Cristo. Mafundisho ala kila duo nkuigwa. Essas lições todo santo dia você ouve. Ikawa kenga nkutenda shakunyata, Se for que você faz uma coisa errada, nkutenda na made. estás a fazer de propósito, Kulingana dieuleu diakude ubenda. mandando aquele seu desprezo que você tem Na kuiludianga kula kuiludianga e também aquela competência que você tem sobre aquela coisa. Jina la Bwana libarikiwe. Nikujuga wasomaji hapo kutoka kule katika Yakobo. Vamos ver o livro de Yakobo 4 tunasoma mstari wa 17. Vamos ler no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Roho Mungu nikutoka kwamba mwene ikata aijamanyi tukutenda wambone, alafu bila kutenda kwake nayo ni dhambi. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem quando não faz, isso é pecado. Ni kuona hakika kabisa kwamba utumotowele hapa tundimanya we kunyata Tenho certeza de que todos nós que estamos aqui sabemos o que é o mal na tundimanya vyambone e sabemos também o bem. na tukumanya ne maisha yote numu katika kwako wako munuki inokolewa. E também sabemos o que Deus quer de uma pessoa que já foi salva. Na ukuelewa kabisa kwa mwanya mani numu alikumbia kula kwa wena kukubika ngandi mwako. E percebes bem o motivo que te levou Deus a te tirar de lá para aqui na casa dele. Numu wena sababu kote uleki vile vya ustenda au indila ile ya ushuka uye. Deus tem o propósito de tirar-te daquela vida e te colocar numa via certa. Jina la Bwana libarikiwe. Ikawa tenga Bwana wetu po tunkuendelea tutenda vile vidagwa. Tukutenda na maji. Se for que nós estamos a continuar fazendo aquelas coisas erradas, estamos a fazer de propósito. Ndio maana maandiko yakutanga kwamba tukatenda dao wetu tayari tunkuasibiriwa kuwa twando wa madhambi. E é por isso que até as escrituras dizem que quando nós fazemos coisas erradas, parece logo que damos atividade de sermos pessoas pecamosas. Makusudi la Mungu wetu, o propósito do nosso Deus, akulota wako mwanangu tubalilike. Quer que eu e você estejamos mudados. Porque Deus não nos criou nos colocar nessa terra para fazermos coisas erradas. E quem nos guia para cometermos erros é o Satanás. Mas se for que você está sábio, está aqui dentro da casa do Senhor, Deus quer que você altere. Jina la Bwana libarikiwe. Na mashi kwa tunkwigwa anashara bo. Tunokoka popote tumwishi Mungu. Fomos salvos para poder manter respeito pelo Deus. Kwamba tutendi vile vitendo vidagwa vilone. Antes de conhecermos o bom caminho. Lakini patumanyi tindila hapa. Mas quando já conhecemos este caminho, Mungu muda wele mene maandiko la kutuleya.
Deus todo o tempo proíbe-nos através das Escrituras. Não podemos caminhar sobre aqueles caminhos de ataques. Devemos andar caminhos espirituais. Porque a quem nós seguimos, que é Jesus Cristo, Ele é o amor. Não é possível nós sermos chamados de santos antes de deixarmos as coisas erradas. Não veremos a Deus no céu antes de ser uma coisa errada. E é por isso que até Jesus Cristo tinha dito que vocês serão santos porque eu também sou santo. Então, para sermos santos, devemos deixar aquelas coisas erradas. Jina la Bwana libarikiwe. Tuma ije pala ambaye wakina ntuma nungu na kutoka kumwinga vya sana atapigwa sana. Caminha naquele caminho que eu gosto. Então, se for que nós, eu e você não fazemos isso, então seremos batidos altamente e seremos amaldiçoados por pessimidade. Você e eu estamos nesse campo de Deus. Deus nos colocou no campo dele para trabalhar sobre o seu dever. Deixarmos as coisas erradas como termos respeito pelo Deus. Mas quando não fazemos aquelas coisas de Deus, a maldição está entre nós. Mesmo tirando 100 vezes, mesmo se colocando de qualquer forma, mesmo cantando de qualquer forma, mesmo estando no altar dessa forma, mas antes de se colocar como da forma que Deus quer, você será amaldiçoado. Aleluia. Yesu Kristo katika upande unja kutangua kushidoni. Jesus Cristo por outra parte disse de que aqueles todos que não querem ser abençoados por mim, traga na minha frente e corte as pessoas de ele. Porque de outra forma as escrituras dizem: a salvação é a mudança. Não é alterar o seu rosto, mudar os seus comportamentos, muda os seus próprios comportamentos, não altera o teu rosto, não. As pessoas podem ver-te e podem dizer que é o mesmo, mas no comportamento deles já alterar. Porque aquele que você citou, aleluia. Tukasome katika Waefeso. Vamos ver no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 17. Jina la Bwana libarikiwe. Lilo nikutama kwamba mwenu kwa mwado amunabi majinga ibili mumanye makumukililo mumanye malatela nungu mwashi malalatela nungu akulota doni katika upande wako na munana. Deus quer assim da nossa frente, eu e você. Muna kamanyiti naye na akawena malamulo ake naye. Uma pessoa que não conhece ele, que não anda nos seus mandamentos, nungu akuntema kuba njinga. Deus chama de maltrato. Hata kama ukutimba kuliganisha miaka mingapi, mesmo se for que você volta para a igreja várias vezes, lakini ukanaodenda malamulo ake, mas quando você mandamentos, nungu hata wakuleke nafasi anakuhesabu kuwa unjinga. Deus quer que você deixe de ser amaldiçoado de uma péssima pessoa. Nungu hata wakuvina mwelekeo wote na. Deus quer que traz caminho lindo como ele. Anakuhesabu unjinga kakenga wako bado unabadilisha shida. Vai te amaldiçoar se for que você não se trata e não muda aquele seu comportamento. Ubadilisha kenga jitambo kwa ntande kwamba iko ingopi mene. A mudança, como já foi dita como antes, não é pelo rosto, ni kwa matendo yako na mwenendo wako, é pelas suas atitudes e seus passos. Ndivyo bolota kubadilika. É daí que você vai ficar alterado. Bwana wanakumanya kenga hadi ni jodo ila mandao tabia yake inji. As pessoas vão continuar sabendo que é a mesma pessoa, mas o comportamento é diferente. Estamos vendo de que ele nesses dias aqui está bem calmo. Naqueles dias fazia essa coisa, mas agora não faz. Já saiu daquela maldição. Andapata kwalakela kumwa huko ikanga nishikumene au sidikidiki.
Mungu wetu hapa naye ankulodangala kwamba o nosso Deus mostra-nos claramente de que kila kitendo cha utende umuntu cada atitude que uma pessoa faz, umuntu utangokenda nangu nimanye Mungu, uma pessoa que diz sempre que eu conheço Deus, utangokenda nangu ndiokolewa, que diz que eu já fui salvo, kila chochote cha utenda, cada coisa que tu fazes, kila lilobi lolyo utambola, cada palavra que sai da tua boca, unapata linundu kulingana na kitendo acho, vai receber uma frutificação de seguida como você unapata fez. linundu kulingana na ulilobi utambola. Vais ganhar tudo a partir daquela palavra que você tirou, kumene au shirikiriki, mesmo sendo grande ou pequeno. jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ananipa mtu kulingana na mwenendo wake wanile hapo shamsha pai. Deus vai pagar uma pessoa devido à sua caminhada da terra. Se for que andava dentro dos seus pecados, também seu pagamento está livre. Se for que também fazia o bem, o pagamento ainda existe. Comparando da forma que você caminhou durante a terra. Se for que você desprezava Deus, também Deus te desprezará. Se for que você respeitava Deus, então também você será respeitoso. Muitas pessoas hoje estamos ficando aqui estudando a palavra de Deus. Estamos a ouvir como uma história simples. Estamos a levar nas brincadeiras. Quando vimos aqui, deixamos aqui mesmo. Não levamos ao nosso próprio comportamento. Quando levamos daqui, só quando vamos lá fora e deixamos. Então, devemos saber de que não é uma história simples de brincadeira. Deus, quem criou essa terra, está no céu e você está aqui na terra. Não existe nenhum segredo que você fará sem Deus ver. E não existe nada que você fará sem Deus te pagar. Como as escrituras que fomos ouvir que diz que vais recolher daquilo que você plantou, sendo grande ou pequeno. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu awena makusudi na meni wako pamu wako ni mwanangu. Deus Todo-Poderoso tem um propósito entre eu e você. Uma pessoa pode estar sentada numa cadeira aqui mesmo, mas ouvindo logo a palavra despreza logo. Quando ouvimos a palavra de Deus dizendo como assim, dizendo, se for que existe aí onde estás, está dizendo a ti, está consolidando. Fica sabendo de que Deus tem a proximidade próxima de ti. A partir do tempo em que tu ouves, leva a seriedade. Levar a seriedade para poder trabalhar com ele. Não pode receber a maldição dolorosa. A maldição dolorosa é aquela de ouvir e não poder trabalhar sobre aquela coisa. Do que não saber. Porque aquele que não sabe, mesmo sendo perguntado, ele diz: não, eu não ouvi. Mas eu e você que estamos aqui a ouvir, tem uma forma de maldição péssima. Então, mostra-nos quando nós ouvimos, devemos levar seriedade e trabalhamos com ele, para que o último dia vejamos o nosso Senhor. Não é uma área de poder vir perder tempo aqui. Não é uma área de diversão para gastar tempo aqui. É uma área que nós procuramos para o reino de Deus, para acabar com a nossa experiência de hóspede na terra, irmos ver o nosso Deus lá no céu. Um dia que você não sabe, vai passar daqui. Hóspede nunca se relaxa no mar de Deus. Fica sabendo e dizendo que qualquer dia vou ter que me retirar daqui, porque eu aqui sou hóspede. Essa aldeia ou essa área não é
minha. Ngulota kunyema kuka kwetu. Vou sair para minha terra. Kwa hiyo unamanya mwasi mukota kunamira para. Então você fica sabendo como conviver naquela área. Unamanya bakukangede bintu byako. Você consola-se nas suas coisas. Unamanya bakuonera. Sabe até da forma como andar. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hatunaridi ukemeno tulishono. Então não podemos nos perder muito crentes de Deus. Kanga wetu ni tuwajeni. Se for que nós somos hóspedes, ili tuikale maisha la kijeni. Devemos viver como hóspedes. Tumanya kenda hapo wetu kupita. Sabendo de que nós aqui estamos para passar. Liduwa leo tukamanya Bwana wetu anaumirira. Dia qualquer que nós não sabemos, nosso Senhor vai comparecer. Andaomba liparapanda. Vai tocar a trombeta. Quando ele tocar a trombeta, encontrar coisas de nós chamamos para sempre levar e irmos embora. Não podemos ver aqui como nós somos deuses da casa. E é por isso que Deus te tirou lá de onde você está e veio te colocar na casa dele. Os donos de casa deixou lá mesmo. Ele te reconhece que você é um hóspede. No tempo qualquer ele vai ter que levar para lá. E é por isso que te chamou de lá. Não te chamou em vão, não. Não te chamou para você vir gastar tempo aqui. Te chamou por razão e propósito. Para você viver como hóspede aqui onde você está. No dia em que vai mandar os seus mandamentos ou os seus líderes, encontrar você que é o hóspede onde já está pronto para levar sua viagem e embora. Então viva uma vida como esta. Deixamos aquelas coisas do dono do mundo. Deixamos aquelas coisas dona da casa. Levamos aqueles mandamentos, os caminhos que mostram que somos os caminhos que mostram que nós somos passadores. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tukasome katika Wagalatia 5:16. Galatia 5:16. Wetu po ibidi tuweni muimumu mwatukawena muimumu atutishi nukabili katika malamulo au matendo la mumili. Haleluya. Mungu wetu naye ni mtakatifu. O nosso Deus, Ele é o Santo. Ndio maana kutoulila wetu tunode di matendo la mumili. E é por isso que nos diz para nós seguirmos o comportamento. Mungu wetu naye ni muimumu. Porque o nosso Deus é o Espírito. Ndio maana kutoli wetu tunamwe muimumu. E é por isso que diz nos prevermos dentro do Espírito. Se vivermos dentro do Espírito, vamos ser semelhantes com Ele que é o Espírito. Mungu wetu naye ni mtakatifu. Nosso Deus, Ele é santo. Ndio maana muda wewe kutoulila kenga dawa. E é por isso que todo tempo diz-nos sobre isso. Devemos largar nossas atitudes boas. Muda wewe tuitwana muimumu. Em qualquer tempo sermos umas pessoas do Espírito. Se formos já sermos pessoas do Espírito, nunca vamos mais comparecer ou contradizer com aquelas coisas do corpo. Porque as atitudes do corpo são as mesmas que criam turbulência para alguém andar com Deus. São as coisas que não criam amor com Deus. Você se vê que estás bem, pode se ver de que já estás no amor de Deus, mas já não tens harmonia com Deus, porque estás enfrentando aqueles coisas do seu corpo. Então o que diz-nos hoje é sobre de que viva dentro do Espírito. É por isso que essa igreja onde você está chama-se Igreja do Espírito. A Igreja do Espírito, o significado todo dizer de que não andam pessoas do corpo, não querem pessoas que estão dentro dos pecados, devem estar com uma vida de espírito. Os donos dessa igreja devem ser espirituais, que amam a Deus, que guardam o mandamento de Deus.
Guardar mandamentos de Deus, o significado dele é assim: kwitabira bitendo yo kunyata negar todas aquelas turbulências péssimas nessa casa. awidi podingano deko Não é por seu próprio pensamento. nungu na kushamikula Deus é quem te chamou de lá. nungu na kutwetikula Deus é quem te levou de lá. andinda na kubika ngandama Veio te colocar nesta casa, sababu yake nayo ubadilike sabendo o seu propósito e de você. usinawena bindira de kunyata na bene Você caminhava nos caminhos péssimos. wakati hapo tango maisha la kudola malilike Nesse tempo nós estamos falando de tua vida enquanto já teria terminado. shingoni shakuda chiwikidipana A tua vida já teria chegado ao fim. napane neru upali E hoje existes. nungu ndikumya kula Deus te tirou de lá, andikubika nganje mwake te deixou, te colocou na casa dele. uleke pabuli kenda leka Não pode ser resistente. Quando ele diz deixa, deves deixar mesmo. pabuli lakenda uja Quando diz deves voltar, volta logo. aunang'ang'ani tirimira dira Não seja resistente com aqueles caminhos deusiwena kala dira onde você caminhava há muito tempo. dindira de mataifa dira pala Caminhamentos que são indígenas, dindira de kunyata dira pala caminhos feios. nungu ata uje Deus quer que você volte. ukalijeula mwiyo Se entregar a sério na umoja nungu kwa kati kabisa e dizendo para Deus por dentro, naye anakubadilisha Ele vai te mudar. ashitwali chatatakela naye Nada se desiste, nada se ndo maana consegue ukali manter. ng'andi mwapyamu E é por isso que existe na casa dele. abena niye Tem kukubadilisha propósito de mudar. au nawe mwenye shingo ngumu Não seja uma pessoa de dor com o pescoço. au nawe kunanoka ukoti Não seja uma pessoa de dor com o pescoço. ibili ushiriuke na wigwi nungu alotenyemani Deves virar e ver o que Deus precisa. nungu bebenyemani kwangu O nangu que Deus quer em mim. ikake unalalyanga dawo nakuona lela Se for que você vai procurar isso e ver, wakati huo ibidi ushiriuke no mesmo tempo você deve. au nawe wakunanoka ukoti Não seja uma pessoa de dor com o ibidi pescoço. ushirikwine wakati huo Deves virar no mesmo tempo. na paulota kushiriuka unaikali E via quando virares, não podes ficar só. ibidi umoni nungukinga bwana ibidi ungusaidie Diga para Deus de que Deus me ajuda. ibidi ungupashele nungu wangu Ajuda-me, meu Deus. au namwela kiguweka Não me deixa sozinho. namugweka ngulule shinu Eu sozinho não vou conseguir. ngupashela poine mene Ajuda-me muito mais. umoni ni nungu kwa namnayo Diga para Deus essas frases. ukamwambia nungu nale tayari Se akakuzia Deus te ouvir isso através de ti, Ele lakini vai te fazer. ukaikala na ugumu wako Mas quando ficas assim duro na uridhika umanyimanyi wako e se fazendo de ser um na sábio, uridhika kwirudyanga se kwako fazendo de ter expresso, unauka na malilila palanga dawo vais cair no sítio errado. ikaka undinjira ng'ande wapyamu Se for que já entraste nessa casa dele, ulitunduwanga sana já começaste bem. ndio maana Mungu alitengora kwamba E é por isso que Deus te diz de que heri mwisho mwema no fim também vai valer uma coisa kuliko boa mwanzo. do que o princípio. Alitengora kwamba Já disse de que, kujenga mwisho wobone e é por isso que vale a pena um fim bonito do que o princípio que é feito. wai kuliko ulitunduwanga vibaya Porque pode ser que você começar errado Mungu akubedoka mawili e pamoja Deus quer que você termine bem. kuliko ulitunduwanga sana Pode ser que você começava bem Mungu akabedoka mawili dadao e sana Deus quer que você chegue assim mesmo. lakini kulingana na shetani Mas pesado com o demônio, mipango yake naye os seus planos que são anakubali deles shinu wako não quer que você popote unami maisha matakatifu esteja dentro da santidade. muda uone mene É muito tempo mais. kawide ng'ande mwake wigwile ludomi lake Quando vens nessa casa de Deus e ouvindo a palavra Ukwipa mwe dele, unakutoa kumanya estás ouvindo e sabendo, na ukaelewa shana e ainda kabisa, compreendes muito bem. lakini ponyewe nabo nkulibaliba Mas quando saís daqui, esqueces. kwa ukakula bakakuja kenga ulifundishinya E manke na quando lá manya vais, chini te perguntam o que você uta ni mawazo wa shetani, Então, todos esses pensamentos são demônios. lakini kwa neno ibidi umwelewe Então, a partir de hoje, você deve compreender. anakutakia shinu mboni shetani, Ele não tem boas coisas para ti. naye akukutakia wako maisha mabaya, Ele está trazendo vida péssima para ti. akukutakia wako mwisho mbaya, Ele está tirando um fim mau para ti. ibidi umwone Mungu Então, diga para Deus kenda Mungu mwongoza na roho yako ya que kweli Deus guia com seu Espírito a kila sério. wakati mwoli Mungu kenda mulambele na imumu yako ya Diga kweli todo o tempo para Deus de que guia com seu umwakuzile Espírito. tamaa ya mumili Tira aquelas turbulências do corpo munaamina tamaa ya kiroho para viver uma vida espiritual. mutamani maisha matakatifu. Para viver uma vida santa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya.
Hapa katika maandiko matakatifu hata ukasoma katika Ufunuo, e é por isso que aqui nas escrituras santas, mesmo lendo o livro de Apocalipse, diz-nos que existem pessoas que têm promessas falsas. Até Deus ele próprio sabe. Existem pessoas que te querem, e por isso existem pessoas que te seguem, existem pessoas mentirosas, existem pessoas que têm ódio, existem pessoas turbulentas, existem pessoas que são ladrões. Todas essas pessoas são filhas, sua área do inferno. Deus já preparou um lago de inferno como este. Deus ou Satanás como as pessoas como essas. Mas você que teve sorte e entraste na casa dele e dizendo ouvindo essa escritura, nunca aceite ser contado num grupo como este. Pessoas como estas, Deus já contou que vão entrar num lago que é um inferno. Um sol bem quente e eles vão se queimar quando estão num grupo do demônio. Mas eu estou dizendo que Deus te amou, e é por isso que Jesus ouvindo essas palavras. Aquele que nunca gostou dessas palavras não está fazendo nada. Você teve a sorte de poder ouvir. Aleluia. Quando dizem que esta via existe aquelas pessoas guerreiras, você vai continuar a caminhar sobre lá? Irás? Então é da mesma forma que é. Vazinzi, waizi, na watamaniwa na waongo na waoga, Deus deu nomes para essas pessoas que não cuidam da vida, da santidade, péssimas, ladrões, todos turbulentos. Os comportamentos como esses são feitos por eles. Então diz-nos de que eu e você que estamos ouvindo comportamentos, seguindo comportamentos como esses. A partir de hoje, daqui que estamos falando, comportamentos como esses, se for que existiam no nosso coração, se for que existia no teu coração, se for que existia no teu coração, Pai, comportamentos como este, mesmo se for que era deves tirar, deves deixar. A partir de hoje, se for que você era um desleixo, se for que você era um ser, se for que você era um mentiroso, se for que você tinha ódio, a partir de hoje, deves deixar, deves se afastar desses comportamentos para poder estar no amor de Deus. Deus te ama você. E é por isso que existe até hoje. Pode ser que existem outros que morreram, que estavam sendo avisados e foram muito mais além e conseguiu alguma companhia deles, mas ele já foi levado dessa terra. Mas vocês existem até hoje. Deve se perguntar: por que eu existo? O meu amigo já morreu. Estávamos juntos, tínhamos amizade. E por que eu ainda hoje estou? Por que eu? Porque ele me deixou aqui. Saiba que Deus te amou. Deus te amou muito. Deus ouviu seus mandamentos. Se for que está proibido esse caminho, porque você agora está sendo cuidado. Não é você que se cuida. Deus te ama. Aquela coisa que proíbe de ter não seja uma pessoa durona.
wakati pa kushema Deus no tempo que quando te chama, numa kushema lindienda kuvilingananga Deus te chama por várias formas. kupali kushemebwa na kupali kushabulibwa. Existe te chamar e existe te escolher. Kuna mtandi nandi kushema kula kaulele No princípio ele te chamou onde você está. andi kuida na ngandi mwake Trouxe-te nessa casa dele. ngandi ama mwibili wigo balamula Nessa casa Deus ouviu os mandamentos de Deus. ipo ushabulibwe. É daí que serás Paulata escolhido. kushabulibwe sasa Quando for já escolhido, kupali kushema kwa kutauliwa moyo, então existe que é a espiritualidade da santidade do seu coração. yani mtima wako tayari undibadilika, Então é a mudança do seu próprio coração. matendo yako yala tayari yakunyatala ndi nyema, Os seus comportamentos, aqueles péssimos saem de ti. yani mtima wako undialala Então o seu coração fica limpo. tayari, ndipo mushemebwa kuwa mtakatifu. É daí que você é chamado de santo. Hii kwamba unashemebwa mtakatifu kwa kile maneno Não é que vai ser chamado de santo de qualquer forma, não. unashemebwa mtakatifu kama mtima wako unabadilisha, Vai ser chamado de santo quando você mudar o seu coração. na kubadilika kwa mtima wako mwene Então, kwanza a natande mudança do seu coração depende de si mesmo. ibidi ulimanye kwanza Deve se compreender primeiro na umanye kwamba nangu nyani e saberes quem é você. na Nungu ali nyani, E Deus quem é. najua Nungu ajalotanya mani kwangu E o nangu que Deus quer dentro de mim. awena sababu shani kwangu Qual é o nangu propósito de Deus para mim? ikakema unaliude nao Se for que você vai se perguntar assim, ndipo wote kubadilika, é daí que você vai se mudar. unabadilika mwenendo na matendo, Vai se mudar na sua caminhada, no seu comportamento. hata dimilade yako linabadilika, Mesmo seus caminhos também vão te errar. ikakenda dipadi mide usiwene Se shilo for que haviam caminhos que você passava de noite, uvitu wale wachakudimombe andando entre as unhas, paulote kulivika dao na kuliona lela quando se faz isso, descobrindo que eu fazia isso, Mungu tayari anakubadilisha. Deus é daí que vai enterrar. Mungu mwenetenge kwamba kulota kwako ni kutenda kwangu. Deus disse: o seu querer é o meu querer. Mungu nasipasha tetekela Deus não existe nada que desconcerta. wako ndiumbigwe ne Mungu Você foi feito por Deus. ukalijeula mwiu Então, se entregar a sério, Mungu nako kubadilisha. Deus é que vai enterrar. Mungu jujuaje aje hapa Deus, o mesmo que ni awabadilishi kina Sauli é que mudou a vida de Saul, wasitenda ukarawu na que meno faziam coisas erradas a mais, wasinababya batakatifu matavam os aqueles santos, wasinabawunga batakatifu pregavam ou prisionavam aqueles santos. wasinanyatira lilovule Mungu Eles odiavam a palavra de Deus. jo Mungu jujaje akababadilisha O mesmo Deus alterou todos eles. bakala watumishi wa Mungu wakumene Foram seus mesmos grandes superiores. wakaimila wakaumya ushuda Foram parar, criaram testemunhar de Deus. wakatambokena nangu nditenda ukarawu E na meno disseram que eu fiz a coisa péssima demais. ndibabya batakatifu woya mene Matei vários santos, lakini kulingana nao mas comparado com que jo bweni kwanza sinatande o mesmo Papa do seu Suena coração para aqui onde eu andava, baada ya kakumani na Nungu depois de ser se encontrado com Deus, akawa ni muujiza ula para quando viu aquele milagre, akakubali akabadilika ele aceitou e mudou-se. akatongokenga Nungu ni E kukuheshimu disse que Deus te respeita. apali nyunji zaidi ya Não kwako existe um superior além de ni você. bomba imalele ni kwako wako emu nangu É daí que existe entre eu e você. nitambala kwamba wako andikumya kula kushilambo Desse de que Deus te tirou daquele mundo akuvikinyandi mwaki na e te panelo trouxe na casa dele. andikupelekede sehemu takatifu Te colocou num sítio santo. sababu yake wakuduwali umuoni naye O propósito dele é de poder vê-lo nesse dia. hii kwamba ukamaliki ni sehemu mbaya Não é para você acabar-se num sítio péssimo. abona makusudio na muwako Ele tem um propósito lakini contigo. nitamba kwamba shetani ibidi umwene ujitambue Mas do primeiro temos que primeiro deve se reconhecer. ulimani kino wakunyani Se conhecer que quem é você na Nungu wala makusudisha e na qual é o muwako propósito de Deus para na ti. uli kwamba Nungu ali nyani E se perguntares que quem é Deus na uliudi kenga nangu angumire nyani e se perguntares quem foi que me criou, ukaliudi bila uti então se perguntar todas essas coisas, ndipo bora utakwenda pata lijibu é daí que vai aparecer. akakubaleka nanyi okumwiwu E sua mãe também. lakini nasingumisha kwako pasibera manyite Mas a sua vida, seu domínio, onde está ele não sabe. apale batakutwala singumisha kwako Há quem vai levar essa sua vida. na apale akamulidi singumisha kwako E há quem guardou e segurou essa tena sua vida. umanya kwamba nani aja wine Então saiba que ele é o perigoso. nani wakumwishimu wako Ele é quem você deve respeitar. hata jo Yesu Kristo mwene ajo Até Jesus Cristo próprio, amenambe akabadikirike quando tinha poucos anos, asinaingira mu sinagoge balangalira ele Mungu entrava na sinagoga escutando a palavra de Deus. bajeje batu asinapita Os bannambera seus pais o procuravam
Vana kamwonekenda Yesu. E disseram: Jesus, os teus pais estão lá fora. E ele disse que os meus pais mesmo não são esses que escutam a minha palavra. Aleluia. Então, eu e você a partir de hoje estamos sendo ordenados pelo nosso Deus. Não é por facilidade, não. Não podemos nos ver de que nós somos espertos mais. Não podemos nos fazer de ser relaxados, não. Devemos ter preocupação com aqueles que seguem a nossa vida. Ele é que é o grande ordenador de tudo. É que você deve ter medo dele. Porque num dia qualquer que você não sabe, ele vai te levar. É aquele exemplo que o rico tirava, que desprezava o Lázaro, negando a comida, deixando ele apanhando coisas que são tristes. Mas a espiritualidade santa dos escritores disse que quando aquele pobre morreu, foi na frente de Deus. Aquele rico, depois de ter morrido, entrou no inferno. Então as escrituras dizem que depois de entrar no inferno, recebia dolorosidade, sofria muito. E começou a dizer que eu peço água para poder beber. E Deus abriu um pouco espaço. E ele beijou, depois viu aquele pobre, sentou numa área bonita. E depois de vê-lo, ele disse que peço água para poder beber. E depois disseram que o espaço de eu poder chegar aí já existe. E depois disse que vocês que são de lá e nós somos daqui. Então, eu ou você onde estás? Qual é o grupo que você vai escolher? Onde é que vai escolher? Ali onde há sede, ou aqui onde há água? Wasome katika Ufunuo 21:8. Ufunuo 21:8 mstari. Bwana libarikiwe sana. Kenga nitengo la mwanda utande kenga vanu utiva kuyopa. Então, como foi dito do princípio de que todas as pessoas que têm medo, pessoas que têm medo e depois que mentem, pessoas prostituidoras e ladrões, e pessoas que não confiam, todas essas pessoas são lago e um ferro, que o fogo acende todo o tempo com gás. E estou dizendo que existe a segunda forma de poder morrer. Esse momento que nós sabemos aqui, debaixo da terra, estamos morrendo pelo nosso corpo. E pelo corpo as pessoas dizem que o fulano morreu, mas o espírito não sente que ele vai mortificar. Se for que você faz coisas erradas, o seu espírito existe no lugar. Se for que está a fazer o bem, o seu espírito existe no lugar de fora. Se for que faz coisas erradas, diretamente vai ao inferno. Esse é o falecimento que é o segundo. Se for que você faz o bem, o seu espírito vai no sítio. Essa é a vida segunda que existe. Então, eu e você, a partir de hoje, crente de Deus, palavras como essas não podem ser em vão. Deus tem o seu propósito entre nós. Não é por em vão uma lição como esta. Pode ser que Deus está nos vendo sobre isso. E quando nós vimos esse, e Deus manda também os seus propósitos, e se dá uma palavra como esta, pode ser que não fala de você só até a mim fala. Deus quer que tenhamos vida santa, afastarmos
andando com coisas erradas Wakote tumpende ezi nungu para wetu. podermos estar dentro do amor de Wakote Deus. ntuwa kingari tumuone nungu wetu. Para no último dia podermos ver a Deus. Tunachafuka tumanyi na maadi wa Não Bwana. podemos se sujar quando sabemos bem. Itanga tunachafuka na maadi. Se for que vamos se sujar de propósito, Tulinalingana na nguluwe wa mwingenge meji kuinjira kabi vamos tulitope. ser semelhantes com aquele porco que fizeram tomar banho e entrou na matope. Tunalingana na ngabanga kutapika matapia kutoka kulya kabiri. Vamos ficar semelhantes com cães que vomitam e depois retornam aos vômitos para o seu Kwa hiyo estômago. tunalote tulingana namu na Então kengayo. não podemos ser semelhantes com eles. Mifano kinga bibitangola maandiko matakatifu. Exemplos como estes que dizem nas escrituras Ngabanga santas. kutapika matapia kulya kabiri. Cão vomita e depois retorna de novo para o seu estômago. Maana laki wako ya mwanangu tumi ili kula kwa kunyata. O seu significado é de eu e você que saímos daquelas coisas péssimas. Kuida na njira ngandi mumbone hapo. Entramos numa bela casa, Kutoka kuigwa wambone umwanungu. ouvir o bem de Deus Lyamba kuja kabiri kuka e koko. depois amanhã de manhã retornar para Apatu kulingana na ngabanga yatapika É matapia. daí que ficamos semelhantes com Só aquele kula kota cão kule que kabiri. vomitou e depois comeu de novo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukasome katika Waefeso 4:17-18. Lilombe Mungu hapa nikutangola kwanja ngade hapa mwenu nikuna ilila kushindoni. A palavra de Deus diz que a partir de agora estou dizendo para ti de que Amuna nami kabiri maisha rasimidi la bala. não podemos viver com uma vida daqueles nossos que Maisha estão rasimidi maana lake a vida dos turbulentos, o seu significado é mashina milu sesipagani. a vida pegajosa. Wako kwanja ngane undinyema maisha sesipagani. A partir de agora você saiu daquela vida pegajosa Kuigwa katika wamoni uwanungu matela. e estás ouvindo o bem de Deus como Ele quer. Akubwa ulila dinila de akimwashi makota kuenera. Está explicando seus caminhos para poder Akukula ilila unaonami kabiri shina milu e shina ainda pala. diz-te de que não podes voltar mais para lá. Mas kada kwa ulila unungu wako. Porque o motivo disso ser dito, Mama para babidi para. porque aqueles que são turbulentos, Mubudingano ngano diave. no seu próprio pensamento Na matendo la di uti. e dos seus próprios comportamentos, Manyapu kananda na nungu. estão afastados com Deus Mwa kuna nova kwa mitima vyabe. pela durabilidade de seus corações. Ndio maana nungu andibefuka E é banao. por isso que Deus se afastou dele. Lakini ndikuna bolebe wako gweke yako. Mas ele teve amor por você, Andikume kula pala. te tirou de lá Alete unanami kabiri shina milu shina e pala. não quer que você viva aquela vida de novo. Ubina shina milu kengasa kota kuna bolebe nungu. Tenhas uma vida que tem amor pelo Deus. Ubina shina milu ashe takatifu Tenha hapa. uma vida santa. Ni mwana tela nungu. É daí que Deus quer. Mas shina milu sabamidi. Porque a vida dos turbulentos Nisilota kutuinjida wako zidi ndienda kunyata. é aquela vida que não vai nos colocar nos caminhos errados. Akula pala wako shina makala. Porque aquela vida que você vivia Ukanawa kumanya wambone awapa. antes de saber esse bem. Lapane nero undimanya wambone awapa. Então hoje já sabes esse bem. Nindira dira pala unanami kabiri. Aquela vida não pode ver mais. Nowa kota unaujire kabiri ndira ya Deus pala. quer que você não se retorne. Nowa dawa kunama dawa. Porque eles vivem assim. Mami tima dawa ni kuna nopa. Porque os seus corações são duros. Inkulika na kuwa ulira kenga Yesu akwambora. Pode ser que ele foi dito de que Deus salva. Inkulika wako mwenu undiwa shuhudia kenga Yesu akwambora. Pode ser que você mesmo testemunhou sobre ele. Lakini que Deus kulingana salva. na mitima vyabe. Mas pelos seus corações Na dinganu e vyabe. o seu comportamento, Na mitima vyabe ndina nopa. os seus corações ficaram. Ndio maana nopa ndijepusha na E mubana. é por isso que Deus se distanciou deles. Wakushemekwa kuwa wapagani E na são pana. chamados de pecadores. Mawambone awa wanamanya Porque shiro. este bem não reconhece. Na hata wakabaulira wanakubali E shiro. mesmo quando são ditos, não aceitam. Ma mitima vyabe ndina nopa. Porque seus corações são Na duros. pale watu munangu nelo. Então, eu e você hoje, Nungu atumidiko kula kula. Deus nos tirou de lá mesmo. Akutupendelea. E ainda nos ama. Na pale kakenga linobili nkuma dawo. Então, se for que a palavra sai assim, Yakutunagolede wetu. de que nos ama-nos, Tulikanyiride mbele kuwa na matendo ya Bwana. devemos nos esforçar para termos bons Tulikanyiride mbele kuwa na comportamentos. mwelekeo wa Bwana. Devemos nos esforçar para ter bons comportamentos. Tumpende sinungu etebele kuwa. Estarmos no amor de Deus que está no céu. Ainawo historia tumishono. Não é história tirante de Deus. Ukuluka wana ushwanga po wike. Podes ver que é uma mentira quando está Angu sentado aí. nandika sinangu wala malobela Não tumishono. sou eu quem estou a colocar isso. Malobela wandandika manabii wapite kunyuma. Essas frases foram escritas pelos Basi apóstolos njopa do Mungu passado, na wanaomo mwele que dawo. tiveram medo de Deus também. Paka na pata wako agano jipya mwanangu leo. Até que você encontrou o Novo Wanawa Testamento. sio mwishimu Mungu mo. Eles tinham respeito pelo Deus. Na Mungu asiwatendera miujiza E le dawo. Deus fazia milagres para eles. Mungu ndiye asiwaponye bakupera O jo. mesmo Deus que curava os mortos. Lodi wa utambulanga wako É o mwanangu leo. mesmo que você está falando dele. Oyipa tawuli lakenge indila alutunye. Então, quando diz de que devemos voltar por aquele caminho, Ibidi tunye
wakati huo. Devemos voltar no mesmo tempo. Hatunaye bado kuna ndoto Não makote. podemos ser umas pessoas duas. Ibidi tushiriuke wakati huo. Devemos virar no mesmo tempo. Hatunalini kitwano tuwagumu na Não mene. podemos nos fazer sermos pessoas Na duas. hatunalini kitwano kumanya na E não mene. podemos fazer de sermos Na sábios. hatunalini kitubajanja na E não mene. podemos nos fazer de ser espertos. Tukawa tuwabisha ujanja na Se kwinjira. fazemos de ser espertos, Mulidunga tudo vai barote kuita tunalila. quando o dia chegar, todos não vamos chorar. Ikatenga tunang'ang'anikia ubishi wao Se for tunalila. que vamos nos fazer ainda na Kwamba durabilidade. tupate neema ya kuiona mnayo hapa. Quando vimos a santidade de ouvir isso, Ibidi tubadilike wakati wao. devemos mudar no mesmo tempo. Mungu akutunagwereja. Deus nos ama. Mungu aberesiri na mwetu. Deus tem Ndio maana pena de nitubile nós. mwanangu wa E é por isso que Kristo. enviamos o único filho, Akawuvanga mwa wako para wako poder mwanangu. sofrer eu e você. Akapata mateso mwa wako wako Para mwanangu. poder encontrar sofrimento através de Ndio eu e maana você. tukwigwe malobe E é kengala por hapa. isso que ouvimos essas palavras. Ainashi ni malobe na bure. Não é palavras que são em vão. Mungu ndio na maamuzi ya kumalila shilambo. Deus tem um propósito de acabar com Lakini tudo. kwa maana lina bole ndio mwa Yesu. Mas pelo amor de Jesus, Naye akajitoa kwa maisha lako wako. Ele se retirou por vida Akaumia sua. shughuli chake kwa mwa wako wako. E acabou por manter sua vida por Na sua kwa causa. ndani mundu okwirudia Então não akatisho. seja uma pessoa que despreza. Ikatenga Mungu alikumya kula. Se for que Deus te tirou de lá, Umbinjira ngandi mwake. entraste na casa dele, Jitahidi na mene se kubadilika. esforce muito para poder mudar. Jitahidi na mene kuenenda na maisha Se esforce matakatifu. muito para caminhar na Nikuwa santidade. ulila kuweka ulula shinu. Já te falei que sozinho não vais conseguir. Mwa ulilidungu kwa kati kabisa. Diga para Deus do fundo Na kwa kumaanisha hiyo tabia yako wewe e nao. também expressando seu comportamento. Mboni ni kabisa kenga tabia yangu tamwa. Diga para Deus que esse comportamento eu não Kulota preciso. kwake ni kulota kwako ni kutenda kwake. Porque o seu querer é a minha fase toda. Ukawa kenga wena maamuzi mwiu. Se for que você tem um orquestra, Umwoni ni nungu wakati wewe ula. diga para Deus em todo o tempo. Kwa ulala hata kwa uwena. Quando dormes até quando Kabizi caminhas, nukenga maisha yangu tamwa. entrega a Deus que eu não quero essa, Tabia ya pangu tamwa. esse comportamento não precisa. Mwenenda wa pangu Essa tamwa. caminhada não necessita. Mungu naye anakwigwa wako. Deus ele vai te ouvir. Mungu naye anakubadilisha wako. Deus ele vai poder alterar. Mwashingumisha kwako akamuridi naye. Porque a sua vida que guardou Mungu ele. aleta wako ushambegu E kwa Deus mtakatifu. quer que você seja um Ndio santo. maana mwene titengola kwamba E é por isso que ele te próprio diz: unawe mtakatifu kenda naye mtakatifu. serás um santo como eu sou. Kanga ikukuna bwera kuwa mtakatifu. Se for que você gosta de ser um santo, Jitahidi kubadilika. então se esforce para mudar. Yibidi uwodi bandiko kengala hapa. Deves seguir todos os mandamentos como Hatuwezi isso. kumuona Mungu Não poderemos ver a Deus watona abakuwa watakatifu. enquanto não somos santos. Yesu Kristo naye ni mtakatifu. Jesus Cristo ele é o santo. Wetu tubakuoda bake. E nós que somos seus seguidores Ibidi tujitahidi tuwe watakatifu. devemos nos esforçar para ser Pamoja santos, tumpendeze naye. para podermos agradar a Ele. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haya. Mungu wetu apenda makusudi na mu wetu. Nosso Deus tem um propósito para nós. Chelosha Mungu alote tuwe na mwenendo wa O Bwana. que Deus quer é que nós tenhamos boa caminhada. Mungu Bwana ankubali Yesu Kristo. Deus, uma pessoa que aceitou Jesus Ili Cristo, umkubali kwa nkati kabisa. deve aceitar do fundo. Au nawe mnafiki. Não pode ser uma pessoa que pensa mal. Unafiki ni ula para kulibika kendo njoko kakumbi mene. Certo violento é se fazer de ser pequeno enquanto que não é. Wakulibika kendo wena tabia yembone shinungu kumbi mene. É de se você se fazer que é bom enquanto que você não é. Hatunavi baumbwa mwitu. Não podemos ser loucos. Ibidi tuibana watakatifu mpendeze Mungu. Devemos ser pessoas que são santos, que agradam a Deus. Yesu na alena makusudi na mwetu ndio maana ndiuba ubanga maisha lake ndiumye shingumi chake. Jesus Cristo tem um propósito para nós e é por isso que sofreu e tirou sua vida por nós. Popote wetu uti tumuone na adua. Para que nós possamos ver Na popote uti tushamebe kuwa e watakatifu. também sermos chamados de santos. Ndio maana paka nelo tupali. E é por isso que até hoje Ndio estamos maana aqui. tangu kuna tandika inga wapali wetu wapadile. E é por isso que até disse no início de que existe um Tushina na gwala diande shalumo. e tínhamos amor entre nós, Lakini wanao bandipela. mas eles adiantaram se morrer. Bakashidiri kuosha cyane mwanya mama O que bandipela. foram que eles fizeram? Na wako utandiwa mboni samwa cha E upali. qual é o bem que você fez? Por que que existe Kuli até hoje? popote kuli analena kuli E la daí que yanga. você pode se descobrir Kenda Mungu que akungupenda. Deus te ama, Mungu akungulota. que Deus te precisa, Amulote nguendelee na maisha la mboni. quer que eu caminhe numa boa Ndio vida. maana upali paka E é neno. por isso que estou até hoje. Jina la Bwana libarikiwe sana.